E aí, pessoal, eu tô fazendo a revisão do sermão de amanhã aqui pra igreja e eu resolvi ligar a câmera aqui e gravar algo pra vocês. Eu vi hoje pela manhã, vi na internet, o programa do Silas Malafaia, o Vitória em Cristo, onde ele faz aí as duras críticas dele ao Paulo Júnior, né? Todos nós estamos sabendo disso aí. E eu cheguei a fazer uma lista eu queria refutar as coisas que ele estava falando ali, mas eu pensei melhor em não jogar isso na internet. E daí eu pensei em não falar nada sobre isso. Então, mas depois eu vi muitos comentários. Eu pensei não para me promover em cima disso, ainda que isso possa dar views, mas essa não é a minha intenção. A minha intenção é puramente pensando na igreja de Jesus. E eu queria apontar, eu fiz uma lista com mais de 15 coisas que eu vi de errado no discurso do Malafaia. Mas aí como eu disse, eu resolvi não postar. Então, mas algo gritou dentro de mim que eu preciso falar apenas duas coisas aqui pra vocês que amam a igreja de Jesus. Vocês que amam a igreja, vocês que têm lutado pela igreja, eu acredito que duas coisas têm que ser ressaltadas aqui. E eu tenho medo, são dois medos que eu tenho com essa luta aí, né? Com o vídeo do Paulo Júnior criticando o Malafaia e a resposta do Malafaia para o Paulo Júnior. Bom, o canal aí do Voltemos ao Evangelho tem praticamente o dobro de seguidores, o canal do YouTube, o dobro de seguidores do canal do Malafaia, né? Então, as forças das redes sociais aí, elas são muito fortes. E fez o Malafaia parar o programa dele e dar uma resposta para o Paulo Júnior. Gente, nós somos filhos de um movimento que Deus começou aqui no Brasil, né? Então, ali em torno de 2007, 2008, com a vinda aí de um movimento, onde veio Voltemos ao Evangelho. A vida do Vinícius, do Voltemos, foi fundamental para começar um movimento aqui no Brasil. Deus usou a vida do Vinícius, aquele famoso sermão do Washer, para despertar muitas pessoas que estavam mergulhadas no neopentecostalismo. Eu já comentei isso num vídeo bem humorado meu aqui, de anos atrás, vocês conhecem. Ok, então na minha época mais juvenil ali, da minha atividade mais... que o cara tá mais louco ali, eu tinha a tendência bem a criticar muito mesmo o neopentecostalismo. E eu acho que essa crítica, ela ainda tem que ser feita, tá? Ela ainda precisa ser feita. Porém, deixa eu botar aqui. Porém, eu tenho medo quando isso passa dos limites. Eu queria falar sobre, basicamente, os meus dois medos. Eu anotei aqui no computador, então eu vou estar olhando um pouquinho pro lado, tá? Meu medo com essa luta aí do Malafaia, do Paulo Júnior, e eu queria me dirigir a vocês. Bom, meu primeiro medo é que as pessoas acreditem no Malafaia, tá? Então, assim, basicamente o discurso do Malafaia é ad hominem. Ele tá atacando o Paulo Júnior, ele despreza a idade do Paulo Júnior. Eu ia montar isso bem direitinho, mas eu pensei melhor em fazer uma coisa mais espontânea, tá? Vamos lá. A Bíblia diz para não desprezar a mocidade, Paulo fala isso para Timóteo. Paulo fala que é melhor, né, jovens, acho que é Salmo 119:100, do que velhos que não guardam a lei do Senhor. Bom, então assim, idade não diz nada, tá? Jesus foi à cruz, levou os pecados da igreja com 33 anos de idade. Então idade não quer dizer se o cara é novo. A questão não é qual idade ele tem. É óbvio que Paulo fala para os mais jovens, eles lidarem com os mais velhos com respeito. Mas isso é um contexto de igreja local, ok? Então a primeira coisa que o meu medo aqui é que as pessoas acreditem no Malafaia, tá? Outra coisa, Paulo cita nomes o tempo todo, quando esses homens podem trazer aí algum problema para a igreja. Vocês podem ver que é a mesma coisa, isso é muito simples. É eu falar que na farmácia onde tu está indo para comprar remédio para o teu filho tem veneno, e não dizer qual remédio é veneno. Imagina, com esse escândalo da carne agora, imagina se as pessoas não soubessem as marcas e eu continuar comendo papelão. Então tem que citar os nomes sim, quando as coisas são terríveis, estão trazendo problema para a igreja, tem que citar sim.
o Malafaia, ele precisa ser chamado a atenção. Não importa a idade do Paulo Júnior, isso não está em jogo aqui. Como o Malafaia muitas vezes, acertadamente, falou que não está em jogo sobre o temperamento dele nas discussões que ele tinha diante dos seus oponentes na televisão. Pois bem, então meu primeiro medo, gente, é que as pessoas acreditem no Malafaia. Ele tenta ganhar no grito, ele tenta ali mostrar aquela incisividade dele para as pessoas ficarem com medo achando que aquilo vem de Deus. Não, o Malafaia tem que ser analisado, tá bom? O Malafaia tem que ser conferido. E outra coisa, defesa do evangelho é algo que está em Filipenses, cara. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Cara, por favor, Filipenses, capítulo 1, se não me engano, tá? Ó, capítulo 1, verso 16. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do evangelho. Judas também fala pra gente batalhar pela fé evangélica, tá bom? A história da igreja é uma história de luta pela fé. Pois bem, não é o Paulo Júnior, não são essas pessoas que estão dizendo que é ou não herege. A história da igreja já rejeitou ensinos, né, e considerou eles hereges. Então tem que ver a questão Mike Murdock, cara, olha, é complicado o cara dizer que ele não é herege. É muito complicado. Pois bem, então a primeira parte aqui, você tem que entender uma coisa. O Malafaia está errado no discurso que ele está falando. O Malafaia está completamente errado, tá? Então eu não tenho prazer em estar falando esse tipo de coisa, mas eu quero fazer isso principalmente pro pessoal da minha igreja, que eu sirvo como pastor, e outros irmãos queridos aqui da internet. Então a primeira coisa, eu tinha mais coisa para falar sobre isso, mas vamos lá. A primeira coisa é isso. Meu primeiro medo é que as pessoas acreditem no Malafaia. Meu segundo medo é o contrário agora, é que se crie uma cultura da apologética, ainda que isso já tem no nosso Brasil. Só que isso nunca alcançou o patamar que está alcançando agora. Ou seja, falaram o nome do defesa do evangelho na televisão aberta. Isso vai dar uma visualização brutal pro canal, pro Paulo Júnior. Eu acredito que eles não estão sendo motivados pela visualização em si, mas muitas pessoas podem vir agarrado nisso aí na ânsia de só detonar heresia. Porque vocês podem notar uma coisa, que isso dá visualização, que isso isso chama a atenção das pessoas, essa batalha, essa briga, essa luta, entende? Então o meu segundo medo é que as pessoas passem a investir mais nisso, porque isso dá visualização. E é complicado quando nós somos conhecidos somente por algo que nós combatemos e não por algo que nós defendemos, tá? Então eu acho estranho, quero deixar aqui, quando alguém tem prazer na apologética. Gente, quando tá pastoreando igreja, é muito melhor tu ficar expondo as doutrinas, falar sobre Jesus, falar sobre o tríplice ministério de Cristo, rei, sacerdote, profeta, ficar falando sobre eclesiologia. A melhor coisa que tem é ficar falando sobre as coisas que a Bíblia diz, que a Bíblia defende. Mas quando a pessoa precisa ficar lutando contra, é como assim, vou dar um exemplo para vocês. É como se um falso ensino, ele invade as cercanias da igreja, ele invade as cercas da igreja, ele invade os muros da igreja. Então o cara tem que parar um momento ali do que ele está fazendo e ele tem que combater o erro. As confissões de fé nascem nesse contexto, ok? Porém, isso não é um trabalho prazeroso. Ficar chamando as pessoas de herege, chamando as pessoas disso, isso não traz prazer. E se isso traz prazer, eu acho que acende uma luz amarela aí, meu velho. E o meu medo nesse contexto é que nós venhamos criar uma cultura da apologética, onde gente que não leu nem a Bíblia toda, mínimo uma vez, ou já quer chamar os outros de herege. Não tô dizendo, não é o caso do Paulo Júnior, mas é quem segue. E normalmente esse pessoal passa a não ver beleza em nada. Agora o Gutierrez botou um texto fantástico ali. O Gutierrez do blog Pentecostal. As pessoas passam a querer criticar. E tem que criticar quando está errado. Mas o problema é quando nós somos conhecidos. A pessoa fala, o que é a igreja? A gente não consegue citar o que é a igreja sem falar mal de alguém. Ainda que tem que falar mal quando está errado. Mas o problema é quando isso toma conta da nossa gênese. Entende? Então, se vocês têm prazer na apologética, se vocês gostam disso, gente, isso não vai ter no céu.
Isso aqui é a parte triste do nosso trabalho. É ter que chamar, tem que dizer assim, não, isso não é o evangelho. A gente não pode ter prazer nisso. Lendo Spurgeon, o cara vai ver, Spurgeon diz assim, eu queria falar só sobre as bem-aventuranças, falar só sobre Jesus. Então, não é bom, não é prazeroso, melhor dizendo, a gente tem que combater heresia. Não é prazeroso isso. E o melhor é quando o combate à heresia vem pela simples exposição do que é verdade. Não estou me referindo ao Paulo Júnior, mas muitas pessoas, as pregações delas são somente sobre as coisas que são erradas. Isso é errado, isso é errado. Cara, e não tem algo que defende o que é certo. Mais uma vez, devemos combater as coisas que são erradas, mas principalmente promover as coisas certas, promover o evangelho. Devemos combater o erro, mas muito mais promover a verdade. Então, por favor, principalmente os jovens que estão me vendo aqui, não... Se Deus... Olha, certifique-se bem se Deus está te chamando para o ministério apologético. Eu acredito que a igreja ela tem que resplandecer o tríplice ministério de Cristo, rei, sacerdote e profeta. O problema é que nós temos poucos sacerdotes hoje, poucas igrejas com tom mais sacerdotal, poucos pregadores com tom mais sacerdotal. Então, e tem que ter uma pegada às vezes agressiva, tem, mas não é sempre. O evangelho também chama os pecadores em Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha o tom sacerdotal de Jesus. O mesmo Jesus que chama os fariseus de filho do diabo. Então, quando a gente tem um pregador que a pessoa é conhecida só pelo que ela combate, não pelo que ela promove, tem algo estranho aí. Tá? Então meus dois medos, meu primeiro medo é que as pessoas acreditem no Malafaia. E o meu segundo medo aqui é que daí vão para um outro extremo. Não, pastor, eu não acredito no Malafaia, tá? Tamo junto. E essa pessoa só combate o erro, só combate as heresias e não promove a verdade, tá bom? Pessoal, peço que se inscrevam no canal aí, compartilhem esse vídeo. E talvez eu fale mais um pouco sobre isso mais adiante, mas vamos conversando aí nos comentários. E é isso aí, tá bom? Vou continuar aqui revisando meu sermão de domingo. A gente está nos 10 mandamentos aqui. E daqui a pouco vou levar minha esposa para a reunião de mulheres aqui que tem ali na Vintage. Um beijão no coração de todos. Falou, valeu. Vai sem edição mesmo assim pro YouTube.